Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser o terceiro vídeo da série Aprenda a Programar do Zero com a Godot. E antes de tudo, deixa aquele like que ajuda muito o canal. O conteúdo de hoje vai ser criar uma plataforma, criar um script para o player e eu vou passar aqui nos termos em inglês. No último vídeo vocês devem ter esse resultado, que é um jogador no meio da tela. Foi só isso daqui. Primeiro de tudo eu vou explicar um conceito que pode ter ficado um pouquinho confuso, que é o seguinte. Quando a gente for adicionar o player, eu cliquei aqui no maisinho e está escrito aqui, ó, adicionar uma cena. E vocês podem ter se perguntado, mas por que você não adicionou um nó, sendo que você disse que adicionou um nó aqui, né, na árvore de nós da cena 1. E é o seguinte, tá vendo que aqui embaixo a gente tem pontos TSCN também para o player? E aqui também tem a plaqueta falando que é uma cena. É o seguinte, a Godot ela trabalha com cenas. Apesar dos nós serem a coisa mais básica, a menor coisa, a mais importante, na Godot aqui no editor, tudo funciona por meio de cenas. Essa cena 1 que eu adicionei, ela na verdade é um nó, tá vendo? Do tipo Node 2D. Eu chamei ela de cena porque isso daqui vai ser a minha tela principal ou a minha fase 1. Na verdade é uma tela única do jogo, por enquanto. Por isso que eu chamei de cena 1, vai ser a cena que eu vou rodar toda vez que eu quiser ver, vai ser a cena principal. Então a cena 1 tem um nó genérico, que é esse Node 2D, e dentro dele eu adicionei minhas outras cenas, e meus nós na verdade, então aqui. E se vocês não entenderam também, pode mandar no comentário, mas é bem simples, é só isso, tá? Toda vez que a gente adiciona alguma coisa nova, a gente adiciona dentro de uma cena, e aquela cena vai ser responsável pela árvore de nós que está ali dentro. Então vamos lá. Eu vou criar um chão agora para o nosso jogador. Vai ser muito parecido com o jogador. Eu cliquei aqui numa aba, tá empty, eu vou adicionar um outro nó e vai ser agora um static body 2D. Eu vou explicar mais para frente o que é cada um, mas pensa que é um corpo estático que vem ao caso do nosso chão, que é um corpo estático. E aí também vamos adicionar um sprite, assim como o jogador, ele precisa de um visual, de uma coisa visual. E aí vamos adicionar aqui a imagem da plataforma. Eu peguei aqui a pastinha dentro de tiles e vou colocar aqui um tile qualquer. E aí clique e arrasta, tá? Igual o jogador. E aí eu venho aqui, seleciono o sprite e arrasto a nossa nova imagem aqui para textura, tá? Textura é o que vai renderizar essa ponto PNG aqui, essa imagem. E aí tá aqui. Ele fala, pô, tá embaçado de novo, que chato, né? Vamos consertar isso. Vem aqui Project Settings, vem aqui Rendering e Texture. Ó, tá vendo? Texture, né? Então vamos consertar. É isso aqui, é um filtro da textura. É só colocar aqui em Nearest e dar um close. E aí todo mundo vai ficar bonitinho. Quer ver? Vou abrir o player aqui. Tá vendo? O player também não ficou mais embaçado. Então vamos salvar isso daqui. Vou dar um nome de Floor, que é chão em inglês. E aproveitando, eu lembrei agora, eu tenho um canal do Discord que eu abri para tirar dúvidas. Eu vou deixar o link na descrição. Então, se você tem Discord ou não tem, baixa o Discord, é bem útil. Tem uma comunidade da Godot Brasil, eu recomendo vocês entrarem nela. E entrar na minha comunidade do canal, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões também, por lá eu tô sempre online. E por lá, uma pessoa tirou uma dúvida da minha série do Flappy Bird, que não tá funcionando. E eu reparei que ela colocou chão com acento aqui em português. Não usem acento para renomear nada, nem para código, nem para aqui também, tá? Não façam isso. Pode dar bug, pode dar um comportamento inesperado, porque em inglês não existe caractere especial para palavra, então ele não vai prever, vai tentar traduzir isso e aí pode dar doideira. Então voltando aqui, faltou o último passo, que é igual o passo do jogador, que é adicionar um Collision Shape, né? Vamos desenhar os limites físicos disso daqui. E é bem fácil. Dessa vez vai ser um retângulo. A gente pode clicar no olhinho aqui, ó. Tá um pouquinho maior, né? Então, tá vendo? Olha só. Agora sim. Aí eu vou salvar. E salvei. Pronto. Apareceu aqui, ó. Cena do chão. Vou fechar aqui, vou fechar o player. E vou seguir também o último passo, que é adicionar pela corrente o nosso chão. E tá aqui, ó, adicionado na árvore de nós. E eu vou mexer ele para cá também. Vou deixar ele aqui embaixo do jogador. Pronto. Aí eu vou salvar, vou dar um Command B. E ó, tá aqui o chão e o jogador. Mas nada se mexe. Como que a gente faz para dar vida pro jogador? E aí vem a parte mais importante, que é o intuito desse vídeo, é ensinar a programar.
Então eu vou abrir aqui o nosso jogador, eu posso clicar na plaqueta aqui, ó, e ele vai abrir aqui a aba com o jogador. E eu vou adicionar agora o script. E o que é o script? O script é o código que vai comandar e vai dar as ações do meu player, do Character Body 2D. Então eu vou mostrar aqui para vocês, clique em cima dele, não é em cima dos filhos dele, né, dos nossos filhos, é aqui. E coloca aqui, ó, attach script, ou tem um atalho aqui, ó. Pronto, é a mesma coisa. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar esse template aqui, ó, Basic Movement. E também outro detalhe é .gd, que é de GD Script. GD Script é a linguagem de programação da Godot. G de Godot, GD é de Godot, Script é de Script. E ele vai criar, a gente vai ver aqui, ó, apareceu o player.gd e apareceu o código, um montão de código aqui. E antes de explicar isso daqui para vocês, o que eu posso falar é um template, tá? A gente adicionou uma programação já com coisa básica dentro, tá? É tipo um gabarito que já vem pronto pra gente. E com isso daqui, a gente já dá vida pro jogador. Esse código é associado diretamente ao jogador, tá vendo? O jogador tem agora um pergaminho aqui que significa, eu tenho script, você pode me programar, você pode me configurar, me alterar e fazer o que você quiser. E a programação vai fazer isso, vai dar vida para o nosso jogador. Então eu vou apertar um Command S, eu salvei tudo, e eu vou rodar, vou dar um Command B. E aí, tá vendo? Olha só, ele caiu, né? Vocês viram? E se eu pular com barra de espaço aqui, ele pula, olha só. E se eu pular e for pro lado, ele vai pro lado e cai. Então ele pula e vai para os lados. Já temos uma movimentação básica sem aprender código, olha só que mágica. Mas o intuito é aprender código, né? Então eu vou deixar para o próximo vídeo, acho que já foi muita coisa. Vocês têm que associar bem que o script é um pedaço de código, é uma coisa aqui, é um arquivo que vai rodar e vai dar vida para o nosso nó, para o nosso objeto. E por último, antes de acabar o vídeo, vocês viram que eu vim né, ele vem automaticamente aqui para script. Então se eu vir, ó, eu estou selecionado o player na aba, script vem para o script associado do player e 2D eu consigo ver de volta aqui o visual, né, do nosso jogador, certo? Então tem essa opção aqui, ou clica aqui também, ó, que ele vem para o script que está associado, certo? E resumindo os termos, na verdade o termo script é só um texto e é o que a gente vai dar referência ao nosso código, onde ele vai estar escrito. Então é scripts. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. E até a próxima.